Eu postei aqui para vocês 3 dicas de erros silenciosos que podem estar fazendo a sua empresa perder dinheiro. E eu vou para o ponto 1. O ponto 1 é desorganização visual. Pensa comigo, você entra em qualquer estabelecimento e primeiramente você identifica o ambiente. E aqui a gente está falando que algumas pessoas têm um olhar mais apurado e outras nem tanto. Mas para as pessoas que têm um olhar apurado e que são mais exigentes, e a gente sabe que hoje o consumidor ele está mais exigente, ele vai entrar e ele vai identificar todos os itens. Então, uma organização visual, olfativa e até algo em que quando você trabalha com a experiência, é algo em que você pode levar para o coração do seu cliente. E aqui nós vamos abordar um exemplo. Pensa comigo que você está entrando numa loja de roupas. Automaticamente, o que a gente pensa? Vamos pensar numa loja onde existe uma vitrine de vidros, manequins e ao fundo nós temos a loja. Algumas lojas ela tem um tapume atrás daquele manequim e outras já é aquela loja mais vazada onde você já olha através do manequim e já vê as roupas, né? As prateleiras, os cabideiros, os provadores, e aí você consegue identificar. E aí você olha, obviamente, o manequim precisa estar arrumado, aquela organização devidamente com os preços, e é o que a gente já espera. E ao entrar nessa loja, ou se você já visualiza, né, a loja já é aquele atrás do manequim já é vazado, você já enxerga lá atrás, você já identifica o quê? Uma loja arrumada, organizada, né? Então você já identifica que as prateleiras estão com as roupas todas ou por cores ou por coleção, tá tudo arrumado, tá tudo dobradinho, tá tudo no cabide, tudo alinhado. Se ela vende sapato, se ela vende bijuteria, ela tem partes específicas. Qual que é a tua sensação? Esse é o mínimo que as lojas deveriam entregar? Sim, esse deveria ser o mínimo. E ao adentrar essa loja, você vai olhar o quê? Exatamente essa organização. Aí você vai olhar a limpeza. O chão tá limpo, não tem cabelo, não tem sujeira, né? As roupas estão todas organizadas. Aí a gente trabalha com a questão do olfativo. Você entra e tem aquele cheiro de roupa nova, ou de repente a empresa já pensou além e já colocou uma essência que seja característica daquela loja, como a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma M. Martin. Ela tem um cheiro característico que é exclusivo dela. Então, quando a gente vai nos lugares e sente aquela essência, você já remete até a marca, né? Nossa, é o cheiro da M. Martin, assim como de outras empresas. Enfim, e o que eu quero dizer é exatamente você chegar e você ter toda aquela organização. O que aquela empresa vai te passar? Fer, mas isso não é o simples, não é o que deveria ser? Sim, é o que deveria ser. É o básico que qualquer empresa deve te entregar. E isso eu tô citando uma loja de roupas que é um exemplo assim bem comum, que realmente precisa ser organizado. E a gente, claro, que entra em outros itens, em outros segmentos que também precisam, principalmente quando a gente fala de alimentação. Mas vamos continuar nesse exemplo. E aí você entra, essa organização, o que ela te passa? Ela te passa uma credibilidade, ela te passa uma confiança. E você tem um olhar mais apurado. Imagina que você entra e tá uma roupa amassada. Você vai olhar com os mesmos olhos? Não vai. Por quê? Porque a roupa ela precisa estar devidamente apresentada, né? A gente compra primeiramente pelos nossos olhos, pelas nossas emoções. Estudos estão aí para nos comprovar. Então a gente vai primeiramente se chamar a atenção por esses itens. E aí entra um outro quesito posteriormente, que é o atendimento, a percepção de valor, que aí são itens para um outro momento, correto? Mas pensa aqui comigo, vocês precisam pensar em organização visual. Isso muda demais. Quando o cliente ele entra no seu estabelecimento, ele precisa ser condicionado a que a compra seja efetuada
e que a sua empresa passe confiança, passe credibilidade, e sua marca seja confiável, passe uma experiência positiva. E a gente fala muito da era da experiência, mas que também é um assunto tão abrangente que também serve para um outro vídeo. Mas pensando aqui na organização, é extremamente importante, assim como a desorganização visual, que é o que eu propus aqui para vocês, é o que faz muita gente ir embora do seu estabelecimento. Embora do seu estabelecimento, não comprar e também não te recomendar, porque ela identificou toda a desorganização da empresa e aquilo gerou uma desconfiança, aquilo não fez com que ela tivesse vontade de comprar. E aqui eu citei um exemplo, mas eu vou falar de muitas e muitas empresas de diversos segmentos. Já estive em muitas empresas de muitos segmentos e que, assim, uma desorganização que a gente fica até perplexa, que ainda assim tinham vendas, mas aquilo tudo estavam perdendo muitas e muitas vendas. Eu vou dar um outro exemplo que é muito corriqueiro, que é a parte de restaurante. Eu já entrei em restaurante que eu nunca mais voltei enquanto cliente, porque era uma desorganização e aí eu já tinha visto muitas sujidades. E aí aquilo, você como consumidor, como que você vai se alimentar num lugar onde o mínimo não é feito? Então você vai entrar vamos supor que você vai entrar num restaurante com aqueles buffets. Você tem que zelar para que o alimento esteja tampado, ou que, se você fica ali mais perto, evite qualquer tipo de mosca, qualquer tipo de bichinho. Você vai comer um feijão que tem uma mosca lá dentro? Não vai. Primeiro que eu tô falando da desorganização e a gente entra no quesito saúde mesmo. Então, esse tópico que eu tô abordando aqui com vocês é extremamente importante para todos os estabelecimentos. Mas quando a gente entra no ramo de alimentação, vocês têm que ser muito, mas muito assim, chatos, taxativos, porque a alimentação é pior ainda. A gente come pelo olhar, mas se a gente chegar num lugar e não ver a comida com uma cara boa, as mesas todas desarrumadas, a comida com alguma possibilidade de bichos ali, né, de insetos rodeando, uma comida caída no chão e que não foi limpo, a cadeira com sujeira, a vestimenta de quem tá te atendendo, se o cabelo dela tá exposto, se a unha dela tá toda corroída, se ao você visualizar a parte lá dentro da cozinha, você vê tudo bagunçado, você vai perder clientes. E aqui a gente precisa entrar no ponto. Perder clientes. E eu não tô perdendo só o cliente que entrou, porque ele vai falar mal do seu estabelecimento. Ele vai falar mal para muito mais gente. Quem acha bom, às vezes, não vai falar bem. Mas quem acha mal, ele vai te criticar para outras pessoas com toda certeza. Não tenha dúvida sobre isso. Com certeza é assim. E a questão é de que ele não vai voltar, ele vai falar mal da sua empresa e você vai deixar de ganhar clientes, certo? Quem entrar e ver daquela situação, a pessoa não. Segundo tópico, não fazer follow-up. Fer, o que é follow-up? Follow-up é o acompanhamento. Dentro das vendas, a gente coloca que a gente tem um funil de vendas e a gente vai fazendo um follow-up que é acompanhando as etapas. Então, desde quando eu tenho pré-atendimento, vou fazer o atendimento, né? Qualificação, por exemplo, de leads, vou tentar encaminhar essa conversa para o fechamento da venda e depois um pós-venda. Isso a gente chama, então, de follow-up. E eu entendo, e aqui eu tento disseminar para vocês exatamente isso. O follow-up, o acompanhamento, ele é válido para qualquer negócio. Qualquer negócio. Tudo é vendas e a venda está caracterizada em todos os estabelecimentos. Afinal de contas, se você não vender, se você não tiver cliente, você faz o quê?
Então, tudo é caracterizado como uma venda. É porque às vezes as pessoas têm uma percepção muito de venda. Ah, eu estou vendendo, por exemplo, um consórcio. Ah, eu tenho equipe de vendas. Ah, então é ali que eu tenho que aplicar as ferramentas porque é ali na minha equipe de vendas. Não, a venda é qualquer estabelecimento. Se você tem um salão de beleza e você é pequeno, você quem faz às vezes o atendimento, você quem vai fazer o corte, a hidratação, a pintura, você que faz a agenda, né? Você tá vendendo. Porque como é que o cliente vai lá se você não vender? E aí você também precisa, né, estar exposto lá na rede social para estar mostrando o seu produto. Então, você está se vendendo o tempo todo. Então, o ponto de follow-up, ele cabe para qualquer estabelecimento, que é o acompanhamento. Coloca na cabeça de vocês, acompanhamento. E o acompanhamento eu estou dizendo desde quando você está aqui se apresentando para o seu cliente, durante todo o processo, que é quando você atende, você vende, você entrega o seu produto ou serviço, até um pós-venda. Aqui existe uma lacuna muito grande e que falta acompanhamento. Muita empresa faz aqui, tem até um pré-atendimento bom, atende bom, entrega o produto ou serviço, não faz o pós-venda. Pós-venda é extremamente importante. O que eu vejo de empresa com tanto problema, perdendo dinheiro, deixando de trazer dinheiro para a mesa, porque não sabe fazer acompanhamento. Isso eu tô falando de empresas pequenas, médias e grandes. Empresas muito grandes, que ganham muito dinheiro, mas que não sabem fazer um pós-venda. E o pós-venda mal feito ou não feito, ele te faz perder muito dinheiro. E não só o dinheiro de que você está perdendo o cliente, porque às vezes o teu processo está incorreto e que se você fizer um pós-venda, identificar ali o que está acontecendo, nesse meio aqui do processo, você pode ter certeza que você está deixando muito dinheiro perder ou deixando de ganhar. Que são essas duas questões que a gente sempre aborda. E aí quando a gente fala do follow-up, eu vou dar um exemplo aqui, como consultora, que eu já vi muitas empresas, mas também como consumidora. Eu vou lá e marco uma progressiva. Eu fiz a progressiva e normalmente o meu retorno, ele é de 6 meses a 1 ano, depende muito do cabelo da cliente. Tem clientes que tem um cabelo que cresce muito rápido ou que tem um volume de cabelo, né? O cabelo crespo, o cabelo cacheado, o cabelo de muito volume. Ela automaticamente ela precisa fazer em menos tempo do que uma pessoa que já tem um cabelo um pouco mais liso, né? Ou seja, essa cabeleireira, o que ela tem que ter? Ela tem que ter um cronograma. Bom, eu atendi essa cliente aqui em janeiro, o perfil do cabelo dela, ela precisa voltar em 6 meses. Opa, quando for junho, eu já tenho que estar falando com ela para ela voltar. Sabe o que acontece? Os salões de beleza, as cabeleireiras, deixa, adelugar. Isso acontece, muito. Por que acontece isso, Fer? Falta de follow-up, falta de acompanhamento, falta de colocar o teu cliente no foco. Então, o que essa empresa deveria fazer? Isso, gente, eu tô falando de MEI, estou falando de um micro, né? Uma pessoa ali que tem um salãozinho de bairro. Ah, mas a cliente me deixou. Ah, mas tem cliente que é difícil, né? A cliente que é difícil? Ou é você que não tá fazendo um acompanhamento? Ou é você que não colocou o teu cliente no centro do teu negócio e mostra pro seu cliente que ele é importante para você? Sim. E as pessoas hoje, eu vou dar uma dica de ouro aqui para vocês. Os clientes, as pessoas estão carentes, estão precisando, né, de pessoas que validem o que elas são, a importância que elas têm. E aí quando você deixa de fazer um follow-up, você está mostrando para o seu cliente que ele é mais um, se ele voltar bem, se ele não voltar, tudo bem também. Aí vão ter outros. Cadê a sua retenção de clientes? Para você
para você adquirir um novo cliente, que a gente fala que é o custo de aquisição de clientes, é muito mais caro do que você manter aquilo que você tem. E aí pensa, esse cliente já é seu, ele já consumiu o seu produto ou serviço, e às vezes ele até gostou. Pode ser que tem cliente que ele vai voltar, ele mesmo vai te procurar. Mas pode ser que nesse meio tempo, alguém fale para ele, olha, nossa, eu fiz em tal lugar, até tem um preço mais bacana, nossa, olha, ele é excelente, isso e aquilo. Eu vou testar. Isso, às vezes, até passou do tempo. Passou um ano, a pessoa ia lá voltar 6 meses. Passou um ano, ela, é verdade, preciso fazer mesmo. Vou procurar essa. Se você tivesse mandado a mensagem para ela no 6º mês, ela teria agendado com você e ela teria retornado e, levado dinheiro para você. Ela tinha te entregue dinheiro e você tinha fidelizado essa cliente, certo? Então, isso é extremamente importante. Eu tô citando aqui um caso que é muito corriqueiro, que eu tenho essa sensação muito enquanto consumidora. E eu bato muito nessa tecla para as empresas em que eu faço a consultoria. E eu vejo muito erro. E assim, é um erro tão banal. Gente, é simples, é só colocar numa planilha. Fer, eu não sei fazer planilha. Coloca num papel. Coloca num calendário lá na parede. Quais são os clientes que você tem que entrar em contato? Entra em contato, faz. Fulano, tudo bem? Tô passando aqui para lembrar que tá fazendo 6 meses que a gente fez a progressiva no seu cabelo. Já tá dando prazo. Como que tá? Seu cabelo cresceu muito? Me manda uma foto, deixa eu ver como é que tá. Vamos agendar aqui um dia para você? Como é um retoque, eu consigo fazer um preço mais em conta para você. É o mínimo. E as empresas não fazem o mínimo. Você MEI que tá aí, que fala, nossa, poxa vida, eu tô batalhando tanto, eu acordo, eu venho pro meu salão, vou pra minha empresa, não tá vindo clientes. Olha, hoje meu ticket tá muito baixo, não tá entrando dinheiro, tá tão difícil, acho que se continuar assim eu vou fechar as portas. E aí você coloca a culpa o quê? Por que eu não tô sendo vista? Será que eu não tô trabalhando bem? Será que meu corte, minha pintura, minha hidratação não tá sendo bom? Minha esmaltação não tá sendo bom? Poxa vida! Clínica de estética, né? Meu botox não funcionou, a pessoa não gostou do meu atendimento. Às vezes não é isso. Às vezes é só você que tá deixando de contatar o seu cliente para fazer um follow-up, para fazer um acompanhamento e trazer esse cliente de volta. E falar, oi, tudo bem? Faz tanto tempo que você não vem aqui. Tô sentindo sua falta. Retorna. Vamos agendar um horário para você voltar aqui pro nosso salão? É o mínimo e as empresas não estão fazendo o. E agora nós vamos pro 3º tópico. O que é o 3º tópico? Equipe sem direcionamento. Esse é um ponto que, assim, eu hoje não posso generalizar, mas eu confesso para vocês que 80% das empresas no Brasil estão cometendo esse erro. Equipe sem direcionamento. E isso eu falo de pequenas, médias e grandes empresas. Fer, e o que é que você quer dizer com equipe sem direcionamento? Equipe sem treinamento, equipe desalinhada, equipe que não se sente pertencente. E eu vou falar um dos erros das pequenas, médias e grandes corporações, que é exatamente não treinar a equipe, não desenvolver pessoas. E aqui vamos colocar 2 tópicos, né? Porque quando eu falo de médias e grandes empresas, a gente tem um setor de RH, a gente tem muitas ferramentas, a gente tem muitas reuniões, a gente tem níveis hierárquicos onde as pessoas, né, têm cargos de liderança, de gestão, e aí é papel desse gestor tá fazendo esse acompanhamento, esse suporte e tudo mais. Então, a gente tem essa caracterização aqui e que, mesmo assim, eu vejo muitas empresas, eu já passei por empresas enquanto CLT e enquanto consultora, e eu já vi muitas empresas pecarem nisso, de não treinarem, não desenvolverem,
Eu vejo empresas com a mentalidade de para que eu vou desenvolver para daqui a pouco ele já me abandonar. E aí você não desenvolve, você vê esse colaborador lá 3, 5, 7, 10 anos com aquela mentalidade desse tamanho, só sabe reclamar, que não atende bem, que não faz o processo bem, que não sai do lugar e não performa, simplesmente pela falta de desenvolvimento. Porque o líder e o gestor desse colaborador precisava ter desenvolvido ele. E é claro que não é obrigação da empresa. Em partes, e em parte você tem que fazer com que o colaborador também entenda isso e também busque recursos, certo? Mas também não vem ao fato porque é assunto para outro vídeo também, porque é muito abrangente e é até um assunto meio que polêmico, tá? Enfim, mas eu vejo, vamos colocar em pequenas e médias empresas, eu vejo muitas empresas de vários segmentos não treinando o colaborador. E você sabe o que é o pior? Que eu mais tenho visto é o gestor ou proprietário que tem tudo desenhado na cabeça dele. Como a pessoa deve se portar, como ela deve atender, como ela deve falar, como ela deve vender, como ela deve conversar, como ela deve, no meio do dia aqui, olhar para o ambiente. Eu vou passar um pano aqui, eu vou pegar o lixo que está ali, eu vou atender o cliente, eu vou fazer a organização, eu vou vender. Ele imagina tudo isso na mente dele. E aí ele contrata um colaborador, com experiência ou sem experiência. E ele não fala, ele não alinha. E ele acha que aquele colaborador precisa estar na cabeça dele para o quê? Para desempenhar o seu papel. Aí ele fala assim para mim: contratei a pessoa com experiência, trabalhou nesse lugar, trabalhou nisso, vendia, fazia isso. Chega aqui, não faz nada. Olha lá, não sabe nem atender, não sabe conversar. Não tá vendo que tá ali, tá sujo, que tem que catar um pano e fazer? O óbvio precisa ser dito. E o que tá dentro da sua mente precisa ser verbalizado. Verbalizado. Então, você que é proprietário, eu tenho uma lojinha ali, eu contratei um funcionário. E eu tô falando, às vezes, uma loja pequena. Contratei um funcionário e, olha, eu preciso da ajuda dele, porque, assim, a loja não se limpa sozinha, eu não tenho uma pessoa que limpa, às vezes ela precisa passar um paninho. Se ela viu que tá desorganizado, tem que arrumar, tira um lixo ali, né? Vê, às vezes, a cliente entrou, derrubou uma água, precisa passar aquele pano. Funcionário não vê. Tá bom. Deveria ser uma noção, mas não existe manual de instrução para a vida, né? E aí você, enquanto proprietário, você precisa fazer o quê? Fulano, eu te contratei. Aqui a gente trabalha assim, assim, assim. Eu gosto que as coisas aconteçam assim, assim, assim. E eu precisava do seu apoio. Será que quando acontecer isso, você pode me ajudar? Tem algum problema para você e tudo mais? Não, sem problema algum. Opa, aconteceu. Caiu a água ali. Gente, a pessoa não tá vendo que caiu a água ali para passar um pano? Falando, pode ir. Tudo bem. Não, sem problema. Desculpa, passou despercebido, eu não vi. Pronto. Verbalização. Alinhamento. Treinamento. Eu quero que seja assim. Eu gosto que seja atendimento assim. Olha, vamos fazer junto um curso de atendimento? Para você falar com o cliente, precisa ter um sorriso no rosto, você precisa ser cordial, precisa ser empático, simpático. Fer, mas é o óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. São coisas relativamente simples, mas que muitas empresas pecam. Muitas empresas pecam. Um dos pontos em que eu, enquanto consumidora, também... eu tenho a minha percepção consultora, mas enquanto consumidora é algo que eu também nunca gostei. Você entra no estabelecimento, você tá no caixa, esperando na fila, e aí, de repente, a pessoa que tá no caixa tá conversando com a pessoa da reposição.
E elas não estão falando de coisa de serviço, elas estão falando de coisa da vida pessoal. Por que você, enquanto cliente, precisa estar ali, precisa saber da vida pessoal dela? Eles precisam ter um mínimo de responsabilidade do que elas estão falando, do que aquilo pode impactar no atendimento, na credibilidade que sua empresa passa, e precisa ser responsabilizado que o quê? Você está dentro da empresa. Então, assim, você pode conversar quando não tiver cliente. Não faz sentido. O cliente está ali esperando e está escutando a vida pessoal. A credibilidade que você passa, a confiança, a desorganização que te passa na cabeça enquanto cliente é ruim. E aí, o que precisa disso? Treinamento, desenvolvimento, equipes alinhadas. As pessoas precisam estar alinhadas. E você, enquanto proprietário, precisa ser responsável, precisa identificar o que você quer, o que você não quer passar para o seu cliente, o que você quer para a sua empresa, para a sua marca, e disseminar isso no contratar e no dia a dia. Então, por isso que também você precisa estar presente, ou contratar alguém como gerente que você passe exatamente tudo aquilo que você quer, como você quer, para que a pessoa também contribua ali no dia a dia. Então, essa parte é muito importante. E assim, é assunto para a gente ficar aqui horas e horas e horas falando. Porque, de fato, o atendimento hoje está, assim, peca muito. Em todos os tipos de negócios, em todos os tamanhos de empresa. Atendimento peca demais. E é o que te faz perder cliente, perder dinheiro. É o que faz o cliente falar mal de você, faz o seu cliente não ser fidelizado, não voltar. E o que faz a sua empresa fechar. Porque você não está olhando com carinho.